Pode começar, professora? Vamos começar agora a nossa apresentação, que é do time NFT, certo? NFT Game. Hoje nós estamos aqui reunidos para socializar a matéria de seminário interdisciplinar, certo? E aí eu vou chamar o primeiro membro aí da equipe e, por favor, apresente os demais membros que aí houve uma mudança no time, né? Quem é que é o primeiro, por gentileza, e apresentar o time, por favor. Bom, meu nome é José Juliano, né? Nosso time é formado por Lucas da Silva Lopes, o João Vinícius, eu, José Juliano, Martins Gadelha e o Thiago Paulo Cordeiro E o William, né? e o William. A missão aí é ser a melhor solução de educação para a introdução. Ah, tá. História. Ser líder nas regiões de onde atua referência de ensino para a melhoria de vida dos nossos alunos, com rentabilidade e conhecimento de todos os públicos. Valores, tem que falar tudo isso aqui também? Não, não, não. Não é necessário. Vai pra lá. Tema principal dos seminários. Tema principal do seminário. Plataforma que possibilita a negociação de produtos NFT para produtos digitais. Título do trabalho: Sistema de gerenciamento de dados do Game NFT. Introdução. Game NFT visa lucratividade e diversão dos jogadores. A proposta inicial do projeto é criar uma plataforma que possibilita a negociação do produto NFTs para produtos digitais e futuramente algo que possa englobar este mercado de NFT, gerando tokens dentro da plataforma, permitindo a troca entre jogadores ou até mesmo por criptomoeda, que ajudará o jogador a ganhar sua renda extra através da jogabilidade, estratégia e ferramentas dentro do jogo. Vou passar aqui a fala para meu amigo aí. É o Thiago ou é o João? Boa noite. É o Will, né? Vontade, Will. Boa noite. Parte da fundamentação teórica, iremos falar sobre o armazenamento de todas as informações dos jogadores, incluindo desde as habilidades específicas, como posições, rankings, necessidades, ferramentas, armaduras e outros objetos que sejam englobados ao jogador. Em muitos sistemas informatizados é necessário armazenar informações do banco de dados. Podemos constatar isso observando que nas últimas décadas o banco de dados se tornou o coração em muitos sistemas. Gustavo, 2012. Podemos citar, por exemplo, grandes empresas como Facebook, Instagram, empresas de lojas, como lojas americanas, Casas Bahia, entre outras, que armazenam os dados de seus clientes, desde e-mail, endereço, CPF e outros dados que sejam relevantes à empresa. Parte de blockchain é considerado por alguns especialistas como a inovação tecnológica mais importante desde a criação da internet. Ele pode ser descrito como uma rede de registro de informações distribuídas que sofrem alteração através de blocos de transações protegidas por criptografia.
conectando uns aos outros e não podem ser alterados ou excluídos depois de sua verificação. Da redação 24/12/2021. Blockchain é mais, geralmente as pessoas conhecem mais na parte da criptomoeda, mas essa citação a gente falou sobre o que ele é, na verdade. Pode passar. Boa noite, professora. A senhora consegue me ouvir? Perfeitamente. Bom, eu vou falar sobre as transações realizadas em NFT, que será aplicada no nosso projeto. Vou complementar, na verdade, a fala do Will sobre blockchain, que tem muitas pessoas que confundem ainda achando que blockchain é a mesma coisa que Bitcoin, sendo que não é. E eles surgiram quase no mesmo tempo, o blockchain e o Bitcoin. Um projeto pioneiro no ramo de game NFT foi um jogo chamado Spell of Genesis, que surgiu em 2013. No início desse jogo, não é necessário. Ele é diferente dos outros jogos NFTs, já que a maioria deles precisa que o jogador cadastre uma carteira digital para que seja feita a transferência dos saldos, né? No Spell of Genesis é diferente. Depois de certo nível, quando o jogador ele vai ganhando, passando os níveis do jogo, aí sim ele acrescenta uma carteira digital que ela é usada através do protocolo Counterparty, que é uma plataforma gratuita utilizada por empresas que fazem esse tipo de transação. Quando eles cadastram a, a carteira deles, na verdade, a carteira digital ela tem uma tradução um pouco equivocada, já que ela não é uma carteira, ela serve mais como um cofre. É tipo como um banco, onde a gente cadastra a nossa chave Pix, e a chave Pix é só um acesso para a gente fazer a nossa transação de uma conta para outra. As wallets digitais, que são as carteiras digitais na tradução, elas são isso. Elas não armazenam o saldo das pessoas, elas armazenam a chave de acesso ao blockchain, que é o blockchain que faz essa transação de uma conta a outra. E é isso. É você aí, Lucas. Seu microfone, Lucas, por gentileza. Você está mutado, Lucas. Bacana, bacana. Então, na parte aqui das tabelas que foram geradas através de um modelinho conceitual utilizado no Workbench. E aqui já tem os atributos referente a cada tabela. Bacana que nossa tabela ela já está migrando ali para a parte da gringa, né? Que tem aqui o personagem. Então, já vamos mudar o idioma da coisa. E a gente resolveu implementar também os atributos e aqui na parte de varchar e a distinção entre varchar e char. Como o telefone ele não muda a quantidade de números neste exemplo, então nós definimos aqui um char de 11 por questão de ocupação em bits nos dados do nosso banco. Então, aqui, nessa tabela, já foi gerada a chave primária, que está aqui no ID usuário, e a chave estrangeira, que está no ID int, que está dentro da tabela avatar. E aqui alguns outros exemplos de tabela que posteriormente vamos construir nesse banco. Alguns dos códigos que foram utilizados na parte de inserção do banco de dados. O bacana é que nós não inserimos diretamente no MySQL Command Line esses códigos para evitar erro na parte de inserir no banco de dados. Então, resolvemos
criar o rascunho primeiro e inserindo linha a linha no banco de dados. Não linha, mas alguns códigos que são maiores a inserir através de bloco. Então, aqui nós criamos, né, o banco de dados, mostramos o banco de dados, usamos o nosso banco, descrevemos a tabela usuário, e aqui estão as inserções de alguns modelos, de acordo com o atributo da tela anterior, dos atributos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos também aqui uma projeção no nosso banco de dados, que é a projeção Select, da tabela Avatar, com a parte de Inner Join, relacionando as duas tabelas, tanto a usuário quanto a Avatar, para que possamos projetar apenas esse usuário que ele... como eu posso dizer? Ele está presente, o único usuário que ele está presente no país Itália. Eu vou mostrar na prática isso daqui também, então não se preocupe. Quem ficou aí com a parte de metodologia? Sou eu. Metodologia. A linguagem Java se encaixa muito bem no projeto do Game NFT, tendo em vista que uma das linguagens mais utilizadas no desenvolvimento de sistemas como o blockchain. A mesma possui um histórico performático em jogos muito populares, tais como o Minecraft, que foi por anos uma das maiores jogos do mundo, com mais de 100 milhões de jogadores conectados simultaneamente, sendo superado pelo Fortnite, que utiliza o método Play to Earn, além de sua utilização para a criação de servidores online. Dentro do game NFT, a linguagem Java permite que um sistema robusto, com possibilidade de cadastro de novos usuários e jogadores, atualização de ranks, criar salas de jogos, gerar databoards de informações sobre o engajamento de jogadores, com números de jogadores ativos, entre milhares de outras ferramentas. E aqui está a parte de resultados e discussão. Ele caiu. Opa! Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Propaganda aqui do APK. Não compro. Perfeito. Pronto. Então, usando o command line lá no SQL, depois de inserir no Workbench, tem aqui a descrição da tabela usuário, para que eu possa seguir de acordo com o que está no Workbench. Eu poderia seguir de acordo com, na verdade, de acordo com o modelo conceitual, mas eu preferi seguir de acordo com a projeção que eu tenho lá no command line. Então, eu peguei os atributos, tudo aqui, para montar um insert para jogar lá no command line. Aí eu descrevi também a tabela avatar. Em seguida, eu fiz a projeção de select, selecionar todos, né, da tabela usuário, para ver se está tudo certinho, se os dados foram adicionados no banco de dados, se funcionou a parte de autoincremento, de acordo com o que estava lá no command line. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, aí aqui eu já fiz o inner join. Então, o que o banco de dados ele retornou para mim? Todos os personagens que foram criados na tabela avatar, que são do país de Itália. E também o ID usuário dele, que veio da primeira tabelinha lá, do autoincremento. Então, se eu puxar aqui no Select todos, pode ver que Luigi é o ID 1 e Mário o ID 5, de acordo com o que ele projetou aqui para mim. ID 1 e ID 5. Então, os inner join estão funcionando no banco de dados. Estou aqui também com o banco aberto.
Bacana. Ó. E aqui eu posso até alterar a parte de inner join, fazer todos os usuários que são do Brasil, assim por diante. Ou todos os usuários que são da tribo. Vamos supor que eu tenha outra tribo de jogador aqui. Ele pode projetar para mim todos os usuários de outra tribo. Então, são coisas que a gente procura implementar como discussão assim, no nosso projeto. Implementar métodos na parte de banco de dados, melhorar as queries em relação à tecnologia de tuning, para trazer resposta mais rápida para o jogador, porque isso é o que vai influenciar também na jogabilidade. Deixa eu pausar aqui para não atrapalhar o pessoal. Bom, finalizando aqui a nossa apresentação, eu acho que é importante, porque foi usado alguns termos aí pelo Lucas, no banco de dados, que eu acho que a gente não mencionou, que foi usado alguns termos no banco de dados para definir jogadores, tribos, tem espadas. Então, o nosso jogo ele foi baseado em um jogo RPG. Como tem vários outros por aí no mercado que também são jogos RPGs e são do ramo do NFT. É isso. Muito bom, muito bom. Deixa eu dar aqui a minha reação. Parabéns, por favor, os demais colegas reajam. Excelente, e que bom que vocês trouxeram uma retrospectiva do que é o NFT, né? Do que é esse projeto. Lembrando que o projeto NFT, quando a gente coloca na plataforma do YouTube, é o mais procurado. Todo mundo quer saber o que projeto é esse. Então, de visualizações, o NFT ele ganha, né? E aí vocês fizeram uma retrospectiva para a gente do que é. Legal, o Lucas falar sobre o blockchain, né? Muito bom, gente. Mas as perguntas têm que ser direcionadas ao banco de dados, e eu tenho aí uma para o Lucas. Bora. Coloca lá para a gente no banco, por favor. Sim. Aí você falou sobre o InnerJoy, eu queria que você desse o conceito para a gente do InnerJoy, só para esclarecimento. Então, que nem foi até minha pergunta lá para a Giovana no projeto dela. Então, eu gosto da parte do MySQL quando eu faço esse relacionamento entre tabelas, que eu tenho que definir a chave primária em uma tabela e a chave estrangeira em outra. Senão, eu não consigo utilizar esse conceito de inner join, que é juntar uma tabela a outra para fazer uma projeção do que está na tabela pai. Quando eu projeto, eu trago um usuário da tabela filha relacionado ao que está na tabela pai, eu tenho que usar o inner join. Então, foi o que eu usei aqui. Eu trouxe aqui, ó, de avatar. Como avatar, ele herda o ID usuário, que é da tabela pai dele, porque ele é a chave estrangeira. Como ele herda esses atributos, eu consigo fazer esse inner join de usuário, que é a tabela pai, projetando para mim o que foi igual à Itália. Então, o que tiver na coluna país, né, na verdade, país, que foi igual à Itália, eu consigo projetar no meu banco de dados, é o que está aqui. Então, tudo que é igual à Itália foi projetado. Perfeito. Fazendo justamente o nome do banco, né? Relacionamento, Isso. né? Perfeito, muito bem. Poxa, gente, parabéns mais uma vez, tá? Eu quero agradecer do fundo do meu coração, que foi guerreira, né? Em relacionar todas as ideias, né? Trazer aí relembrar da gente o que é o projeto, certo? Então, eu espero que a gente possa crescer esse projeto, certo? Então, vocês trouxeram muitas coisas, muitas nuances, que a gente vai ter que filtrar bastante coisa do que a gente vai apresentar para o semestre que vem. Então, a gente vai ter que focar em uma parcela ali do que vai ser apresentado
já, claro que vai estar incluso aí o que a gente já estudou, a questão de UX, de banco de dados, né? Vocês trouxeram já a linguagem que vocês possivelmente aí vão trabalhar, então a gente já tem muita coisa aí bem relacionada, então nota 10 nesse quesito, tá bom? E agora a gente vai precisar só formatar qual é essa parte do MVP que vocês vão entregar, né? Que é o produto mínimo viável. Então, o que eu posso entregar nessa primeira parte? Então, a gente vai ter que acalmar os corações e trabalhar nessa pequena parcela já de algo funcionando. Então, como é que vai funcionar? O que eu posso fazer para fazer essa primeira entrega? Né? E ainda mais de um assunto tão atual que vocês trouxeram, certo? Então, deixa eu terminar aqui a minha fala. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, pode colocar aí no chat, ou se alguém tem algum comentário,